Agradeço, viu, Douglas, pelas informações, e a gente precisa esclarecer alguns pontos em relação a esse tipo de caso. Porque quem comete crimes graves, pessoas que têm algum sofrimento mental, essa realidade nos traz à tona um impasse entre as instituições competentes para lidar com esse problema. De um lado, a justiça é responsável por decidir se uma pessoa com o sofrimento mental que comete crime é ou não inimputável. O que é isso? Né? O acusado não tinha consciência que a atitude é crime. Ou seja, aquele problema mental não deu para ele uma autonomia para saber se aquilo é crime ou não. Se for o caso, o juiz pede a conversão da pena de prisão em medida de segurança, ou seja, uma internação em um hospital psiquiátrico de custódia. É considerada como uma causa de exclusão da culpabilidade, como se diz no meio jurídico. O crime existe, mas não é efetivo em relação à pessoa que cometeu. E aí a gente se questiona, qual a realidade dos hospitais psiquiátricos? Esses hospitais psiquiátricos de custódia, onde possivelmente esse rapaz de 24 anos, que não é a primeira vez que teve esse surto, para onde ele deve ir? Qual é a realidade? Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o advogado especialista em ciências criminais, o David Guimarães. Boa noite, David. Seja muito bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Obrigado. Essa é uma dúvida que a gente sempre permeia por aqui. Nessa situação, como é o tratamento desta pessoa que tem um sofrimento mental? Primeiramente, boa noite mais uma vez. Quando se fala em imputabilidade ou inimputabilidade, é a possibilidade daquela pessoa compreender o caráter ilícito do que ela está fazendo naquele momento, praticando naquele momento. Nesse caso em específico, já restou claro pela própria entrevista da mãe que ele, o filho, o autor dos fatos, ele já tem problemas psiquiátricos anteriores, inclusive ela clamou ali pela assistência para que ele possa ser internado, possa fazer o tratamento específico. Isso deixa de possibilitar a punição dele? Não. Existe uma diferença entre pena e medida de segurança. Aquele que tiver a incapacidade comprovada judicialmente, isso, quando se fala judicialmente, é através de perícia específica, com psicólogo, psiquiatra, se for o caso, entrevista com assistente social. Se houver essa comprovação dentro do processo, obviamente que o juiz, no momento da decisão, ele vai aplicar uma medida de segurança. Que essa medida de segurança pode ser de internação em um hospital psiquiátrico. Há uma diferença entre unidade prisional, de uma maneira geral, e hospital psiquiátrico? Sim. Porque quando se fala em hospital psiquiátrico, a gente já imagina que dentro daquele estabelecimento há a possibilidade de tratamento específico para aquele interno, para que ele possa melhorar. Da mesma forma que a unidade prisional tem como finalidade ressocializar, a gente imagina que o cidadão vai ser preso, ele vai pagar pelo crime e vai voltar melhor para a sociedade. O hospital psiquiátrico é da mesma forma. Reconhece a incapacidade mental do cidadão, ele vai para a unidade, faz o tratamento para posteriormente ele ser reinserido na sociedade. Essa avaliação, ela, como você disse, ela é passada por vários profissionais, né? Sim, exatamente. Nesse caso específico, foi gerado o procedimento na delegacia de polícia. O próprio delegado, a própria autoridade policial pode já fazer o requerimento do incidente de insanidade mental. A própria mãe pode fazer o requerimento, o Código de Processo Penal diz isso também. Ele vai ser avaliado judicialmente, pode ser na fase do inquérito policial ou pode ser lá na frente, durante o curso do processo por si. Então, sendo constatado através desse trâmite legal, vai ser emitido um laudo pelo perito que fizer a avaliação. Dentro desse laudo vai dizer qual é o tipo de transtorno e, principalmente, dizer se na época do cometimento do delito ele possuía uma incapacidade parcial ou total. Se a incapacidade é parcial, vou dar um exemplo bem claro aqui, usuário de droga. Muitas vezes o cidadão, pela abstinência ou então pela negativa de um parente, por exemplo, de dar dinheiro, ele tem uma crise, um surto psicótico e agride alguma pessoa próxima. Essa incapacidade pode ser parcial.
Mas se ele já tem problemas recorrentes, se a mãe já reportou que ele já vem fazendo isso há algum tempo, a depender da avaliação, essa incapacidade pode ser total. Total quer dizer que ele não tem a possibilidade de recuperar a sanidade, vamos dizer assim, mesmo com todo o tratamento que possa ser feito. Agora, uma pessoa que está assistindo a gente agora, tem essa pessoa na família, que tem um sofrimento mental, está ali, de repente, em uma iminência de uma violência que pode ser mais grave. É necessário que exista um flagrante, como aconteceu nesse caso? Ou de que forma essa família já pode buscar uma ajuda? Tem 2 pontos. A família tem que procurar uma ajuda médica e um auxílio policial. Obviamente que se ele está tendo algum surto e existe a iminência de qualquer tipo de agressão física, deve ligar para o 190, para a polícia, para que a polícia possa chegar e tomar as providências e automaticamente ligar também para a SAMU, para que possa mandar uma ambulância para poder fazer o atendimento, porque muitas vezes o surto ocasiona agressividade. Os policiais podem até conseguir controlar naquele momento, mas há a necessidade de utilização de algum tipo de medicamento. Então, o que é aconselhado, na verdade, é que não esperem o pior momento. Já verificando que aquele cidadão vai agir de maneira negativa contra os familiares ou pessoas próximas, já tomem as providências, liguem para a polícia e também para a SAMU. Amanhã a gente vai voltar, inclusive, David, a falar sobre esse assunto. Eu não sei se você ficou sabendo, em São Cristóvão, já tem alguns meses, uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro na porta, pelo ex-companheiro, é bom a gente falar, na porta de uma escola, no centro histórico, na hora que ela ia matricular o filho dela. Este homem alegou que teria sofrimentos mentais nessa situação. E agora os exames estão sendo feitos, estão para sair, inclusive. Existe a possibilidade de dar positivo ou não. Mas esse seu esclarecimento é de extrema importância. Ou seja, ele podia ter um sofrimento mental, mas não está em surto naquele momento. Ou ter... Pode falar. Não, exato. Eu até acompanhei esse caso aqui na TV Atalaia. Vi que foram apresentados alguns relatórios na época para tentar comprovar a incapacidade, mas digo que, independentemente desse relatório particular, de um tratamento que ele fazia ou não, tem a perícia judicial. E essa perícia judicial é que vai definir se ele estava totalmente incapaz no momento ou se foi apenas um surto. Então, esse aqui vai definir o andamento do processo, para saber se ele vai ter uma medida de segurança, se ele vai ter uma redução de pena, ou se restar comprovado que ele efetivamente não tinha qualquer tipo de surto ou de problema mental e ele agiu por vontade própria. Isso só o processo vai dizer. Assunto para amanhã, viu, minha gente? Aqui no Cidade Alerta Sergipe, eu conversei com David Guimarães, ele que é especialista em ciências criminais. Muito obrigada, viu, David? Obrigado.